bastante também, né? A gente conversou bastante. E vamos seguir, hoje nós vamos concluir as raízes familiares. E nós temos 3 temas para hoje, mas que acaba que se resume basicamente em um só, que seria a herança materna. A Viviane começa falando sobre as raízes familiares. Quais são os sintomas para a gente saber se tem alguma ferida lá, alguma herança familiar? Quais são esses sintomas? Como a gente identifica? Tem mulheres, tem pessoas que a gente já percebe pela vida da pessoa, pelo modo como ela se comporta, pelo modo como ela fala, a, a falta de credibilidade que ela tem nela mesma, a gente já percebe de longe ali que ali tem um problema, né? Que tem uma herança familiar, que tem uma ferida ali. Mas a Viviane citou 10 pontos que servem de alerta e às vezes a gente acha que está tudo bem resolvido, e aí a gente começa a ouvir, assim, começa a refletir, e vai sentindo, assim, que tem algo que a gente pode melhorar, que pode curar, né, na verdade. Então, o primeiro ponto de um sintoma de feridas familiares. Você sofre de um forte sentimento de baixa autoestima, que te leva a julgar os outros e a si mesma. Esse julgar os outros e a si mesma, né, vem assim um julgamento até de não ter nem misericórdia de si própria, né? Tenta compensar as falhas, sendo perfeccionista, controladora e crítica. Tem mulheres que a sua família, o seu marido, os seus filhos, ela controla tanto que parece mais um cárcere privado. Leva tudo ali no controle de horário, do que vai fazer, até de dinheiro, né? E, inclusive, ela fala que tem que ter esse equilíbrio, né? Não é um presídio, não é um cárcere privado, mas que tem que ter um equilíbrio ali. Provavelmente, essa situação toda vem de uma ferida familiar, vem de uma instabilidade, de uma família desestruturada. Ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser criticada, então ela controla tudo, ela segura o que ela pode no controle das mãos dela, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Inclusive, a mulher que quer controlar o marido por medo de uma traição, né, de algo assim, aproveita um momento para fiscalizar o telefone, carteira, roupa, e a gente sabe que não é isso que vai ser eficaz, né? Se o marido tem um caso extraconjugal, se está com algum problema, ele vai acontecer lá fora, não vai ser assim esse controle excessivo que vai garantir a ela que não tem. O que acontece na maioria das vezes? Até abuso, acho que dá para usar essa palavra, né? Esse sufocamento, eu acho que cabe melhor. Esse sufocamento emocional, uma pessoa que controla tudo, quem está sendo controlado, isso fragiliza o relacionamento, seja da esposa com o marido, seja da esposa com o filho, né, seja daquela mulher ali e das pessoas com quem ela se relaciona. Então, com certeza, isso vem de uma ferida familiar lá que precisa ser curada. Segundo ponto, você tem a tendência de se isolar, sente insegurança perto de outras pessoas, especialmente quando são figuras de autoridade na sua vida. Sabe aquela sensação de que tu tem segurança de estar no meio de algumas pessoas ou de estar no meio de alguns lugares. Aí tu chega ali, tu não sabe, será que a roupa que eu vim tá boa, combina? O que eu faço agora? Eu sento, fico de pé, cruzo o braço, largo a mão, boto no bolso, seguro o rosto. Tu não sabe onde coloca as mãos. Tu não sabe como tu te comportas. Fica do lado do marido, fica atrás do marido, se encolhe lá com os filhos. Essa insegurança também vem de uma ferida
familiar, né? É mais um sintoma que a gente deve observar. Tem mulheres que aproveitam até, como ela fez os estudos do caso, as gravações, né? Ela até comenta que ela quer regravar, colocar mais temas, pegar, assim, um pouco mais de atualidade, mas ela gravou na época da pandemia. Aí eu me lembro que ela ainda disse assim, tem mulher que agora está aproveitando essa pandemia, que não pode sair de casa, não pode frequentar lugar nenhum, e está se maravilhando com isso, né? Porque já não gosta de sair, já se isola. Então agora é assim mesmo que eu quero, ficar em casa, jogada, né? Não se socializar, né? E isso não faz bem, né? Também. Terceiro ponto, procura a aprovação dos outros, faz qualquer coisa para que eles gostem de você. Abre mão de você mesma e não sabe dizer não. Isso eu achei que tocou direto assim para mim. Me vejo lá no trabalho, né? Vou abraçando tudo e mais um pouco, e a gente quer dar conta e quer ser responsável, né, com aquilo ali, e quando vê, não disse não. Negligencia a si, negligencia a família, né? A tia, a Sandra, eu converso mais assim, às vezes eu falo, né? Eu saio para almoçar, como rapidinho e já volto. Ou, às vezes, para adiantar o meu serviço que está atrasado, ou aproveito o tempo para fazer algo meu, né? Pagar alguma conta minha, alguma coisa que eu preciso fazer, mas daí o tempo que seria de descanso, ele está sendo para trabalho, seja para o escritório ou seja para mim. Ou seja, a gente acaba até se frustrando com isso, né? Porque daí não tem o tempo de descanso. E isso, não dizer o não, isso acaba que vem também de uma ferida que tu teve lá, que vem lá da ferida familiar, né? Não dizer não, isso atrapalha a tua vida. Isso vai te fazer com que talvez tu vai negligenciar momentos importantes de descanso, de estar com a tua família, de estar até do nosso tempo com Deus, né? Eu acho que eu falo com muitas pessoas e vejo que bastante gente comenta assim, que a primeira coisa que deixa para trás, às vezes, é um momento com Deus, faz uma oração, deitada na cama, já com o olho aberto, todo fechado, né? Ao invés de levantar de manhã, fazer uma oração assim mais caprichada, vou fazer no caminho, no carro. Pode, né? Orar sem cessar, e esse orar sem cessar a gente, em diversos momentos do dia, tá sempre com o pensamento conectado, mas a gente não dizer não, isso vai fazer com que a gente negligencie coisas importantes e especiais para nós e para nossa família. 4. É exageradamente sensível e ansiosa. Quando sofre críticas de pessoa, você fica devastada. Faz uma tempestade em copo d'água. Torna algo pequeno em algo gigante. Exageradamente sensível e ansiosa. Jesus, ansiosa, tem até um versículo, né, que fala sobre ansiedade, ou mais de um, eu acredito. O que acontece? Aqui ela cita até um exemplo bem atual, assim, né? Você não ficar devastada por ser criticada. A gente vai ser criticado em diversos momentos da vida da gente, como mãe, como esposa, como funcionária, como... Vai para lá um pouquinho, a mãe tá em aula. Me desculpem, uma invasão aqui. A gente vai ser criticada por diversos, né? No trabalho, se estuda, como mãe, como esposa, né? Como filha de Deus, a gente também vai ser criticada. E aí ela citou que ela trouxe um exemplo de, por exemplo, uma influenciadora, né? Que a pessoa está lá, uma influenciadora está nas redes sociais. Ela tem que estampar a cara dela lá mesmo, né? Falar, incentivar, motivar, depende do assunto, depende a atividade dela, né? Quantas críticas ela vai receber ali? Quantas críticas, não fala bem, não se expõe direito, não traz um assunto relevante, não sabe nem falar, fala errado, escreve errado. Quantas pessoas vão ter nesse sentido ali? E em tempos hoje de redes sociais, até um mero
coitado lá sofre com isso, né? E aí isso não pode nos paralisar. A gente não pode parar a nossa vida, deixar de fazer qualquer coisa por conta das outras pessoas. Algumas farão por inveja, outras porque elas gostariam de estar fazendo aquilo ali. Então, a gente não pode deixar de fazer. Ela até usou um exemplo ali que vamos olhar assim, o quê? Mas ela fazendo isso? E por que não? Por que que eu, tu, fulano, ciclano não pode fazer determinada coisa, né? A gente pode, né? Mas as críticas vão vir. E aquela velha história, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, seja para o motivo, para o ramo que for. 5. Escolhe se relacionar com pessoas emocionalmente inacessíveis, com problemas, para que se sinta superior. Isso aqui eu achei bem interessante, porque ela comenta, né, ela comenta aqui que geralmente as pessoas que querem se relacionar com pessoas que não são tão acessíveis assim, para não sofrer um tipo de comparação. Ou seja, tu vai andar com pessoa não incapaz, mas alguém que talvez não tem muito estudo, não tem muita procura, não faz nada muito relevante, muito grandioso aos olhos das pessoas, né? Vamos ser clara aqui, vou ser clara aqui, né? Aos olhos de alguém que acha que alguém tem que ser grande, grandioso, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E aí ela anda com uma pessoa assim porque ela quer ser a melhor daquele grupinho dela. Ela não quer ser comparada, né? Ela não quer ter nenhum esforço. E aqui a Viviane até incentiva, né? Andem com pessoas assim também, para inspirar elas, mas andem com pessoas além, para que elas sirvam de inspiração, para elas te encorajarem, e te incentivarem, talvez a estudar mais, a buscar algo novo, se especializar profissionalmente, às vezes está num ramo, quer buscar um outro. Então, pessoas que, digamos assim, estão acima de nós, elas vão servir para nos impulsionar mesmo, né? Para ir além. 6. Você vive sua vida como vítima e atrai outras vítimas, gerando intrigas e confusões entre si. Sempre existe alguém devendo algo para você. Aqui ela até disse assim, é aquele grupinho das vítimas. Você é vítima e lidera o grupinho das vítimas. E aí, por ser um grupo de vítimas, o que acontece? Só tem contenda, discussão, falatório, diz que me diz que não é um ambiente saudável. Então, fuja de situações assim. Ou seja, na verdade, o que ela está querendo dizer? Mais um sintoma aí que a gente precisa ficar atenta. 7. É super responsável ou super irresponsável. Está sempre procurando resolver o problema de todo mundo ou esperando que alguém resolva todos os seus problemas. Aqui é aquela pessoa que ou faz tudo ou não faz nada, né? E atribui seus problemas tudo a alguém. Se ela faz tudo, ela é a mãe do pai, a mãe da mãe, paga a conta de todo mundo, faz tudo para todo mundo, organiza tudo, ela é aquela que coloca a ordem em tudo. Só que, cuidado, porque a gente tem que ser equilibrada. Nem assumir tudo e ser a mãe do pai, a mãe da mãe e a mãe da família inteira, nem deixar todos os seus problemas na mão de alguém. Tem que ter um equilíbrio. 8. Sentimento excessivo de culpa. Tudo é culpa sua. Insegurança. A insegurança é certo um sintoma forte de raiz familiar. Pessoa que não tem, se sente insegura para tudo. E que tudo é culpa dela, que ela mesma se denomina culpada, às vezes de coisa que ela não é, podem ter certeza. É uma ferida forte que vem de raízes familiares. 9. Você nega,
reprime sentimentos e, de repente, você se irrita. E aquilo vai enchendo até que você estoura e machuca outras pessoas. Sabe quando alguém pergunta assim pra gente, ai, mas você quer? Não, não quero. Não, eu não quero. Não quero ir, não quero fazer, não quero comer. E, na verdade, tu quer. Tu quer aquilo, tu quer fazer, tu quer participar, tu quer... E aí, o que que vai acontecer? Faz isso uma vez, faz outra vez. Daqui a pouco, isso a gente vai explodir. E aí, na nossa explosão, vamos ferir pessoas. Muito provavelmente as pessoas da nossa casa, as pessoas próximas, as pessoas que a gente tem que estar bem, tem que estar com um ambiente agradável em casa, né? 10. Personalidade totalmente dependente. Sente medo e rejeição o tempo todo. Isso é um dos maiores inimigos da vida da pessoa. Essa insegurança, esse medo forte, rejeição em grau máximo, essa dependência. Ela falou aqui em cima que tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Tem o medo saudável. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, né? E a pessoa dizia assim: não tem que ter medo. Medo vem do diabo. O diabo quer te paralisar com medo. Existe o medo saudável. Eu vou subir uma escada, não tem corrimão, eu tô lá em cima, não sei com quantos degraus. Tem que ter um cuidado. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. É um medo saudável, né? Que é um limite para a nossa vida. Mas a gente não pode ser paralisado por medo, ser paralisado pelas críticas, ter esse grau altíssimo de rejeição. Esses 10 sintomas, meninas, são sintomas fortes de quem tem ferida familiar, de que precisa ser curada. E aqui ela dá um tratamento para essas feridas. Primeiro, reconheça sua necessidade de cura. Não pense que você é uma exceção. Muitas vezes, em muitos momentos já, eu faço um estudo, faço uma leitura, ou assisto um vídeo, assim, vou pelo título, né? E eu penso, não, mas não é para mim, não é comigo. E não é na maldade. Ah, eu sou perfeita, eu não tenho problema. Não, porque às vezes a gente acha que não é com a gente acha que tá tudo resolvido, que tá tudo certo, que tá tudo normalizado. E aí a gente vai ver como esses 10 sintomas, a gente vê que a gente se encaixa em 1, 2, 3, a metade, quase todos. Talvez não é exatamente uma ferida, algo que está lá aberto, sangrando, mas talvez seja para algumas pessoas uma crença limitante, né? De que, ai, tu não vai ter condições, olha de onde tu veio, olha quem tu é, teu pai e tua mãe não estudaram, não fizeram isso, não fizeram aquilo. A gente tem que parar, se analisar, e eu tenho por mim agora que cada vez que eu pego um tema, que eu pego algo que eu vou ler, ou que eu vou assistir, não vou pelo título, eu vou estudar aquilo ali, e vou analisar depois em mim, tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar, que eu posso melhorar. Então a Viviane fala isso, o tratamento reconheça a sua necessidade de cura, você não é exceção, não é uma humilhação. Depois, ela começa sendo honesta com você e com Deus. Depois, procure alguém, procure uma amiga para falar do assunto, né? Alguém de confiança. Acho que já teve uma outra aula que a gente falou isso também, né? De ter alguém de confiança com quem a gente possa contar, conversar, pedir uma ideia, pedir um conselho, pedir uma sugestão aí, né? Uma orientação. Então, tem alguém de confiança com quem você pode se abrir. Confessar emoções negativas faz bem, e isso ajuda com que o Pai nos ajude. E, inclusive, em Tiago 5,16, versão NVT, diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Vejam como às vezes a gente pensa lá, não vou falar nada, vou ficar quietinha na minha, eu comigo mesma, eu com Deus, mas a orientação aqui é: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A gente sabe do poder da oração,
Jó, quando começou a orar pelos amigos, ali é que vieram as bênçãos dele. Ali é que deslanchou a coisa toda. Então, a gente precisa desse momento de comunhão com alguém. A gente precisa, né, dessa pessoa amiga, conselheira, que não vai julgar, que vai ajudar. Então, vamos nos reconhecer, meninas. Vamos avaliar esse. Daqui a pouco a gente pode até. Eu posso passar esses 10 sintomas para a gente rever em casa, com calma, com tempo. Eu achei bem interessante refletir sobre alguns aqui. E como eu disse, talvez eu e mais alguém não tenham um problema com uma ferida assim familiar, mas às vezes pode ser uma crença limitante aí. E aí ela finaliza esse estudo com uma frase que eu achei bem poderosa. Peça para Jesus entrar no vazio do seu coração e o encher com o Espírito Santo. Nós já sabemos disso, estamos careca de saber, né? Mas acho que sempre é válido falar essa frase, pedir ao Espírito Santo que venha, que nos acompanhe, logo de manhã cedo, durante todo o dia, na noite, quando a gente vai dormir, que esteja sempre conosco, né? Porque é Ele que traz aquele alívio da alma, né? Então, vale a pena se confessar e pedir a Ele essa presença. O segundo estudo de hoje seguimos então nas raízes familiares e agora vem especificamente herança materna. Aqui ela já começa assim, bem realista. Nossas mães tiveram uma forte influência na construção do nosso caráter, das nossas emoções, de quem somos. Muitas aqui têm os exemplos de suas mães bem fortes, guerreiras, mães que encararam, né, trabalharam fora, cuidaram da casa, mães que encararam sozinha a criação e a educação dos filhos, né, que conseguiram vencer, mas também nós provavelmente temos aqui, mulheres que tiveram mães que não fizeram nada disso. Tiveram até um afastamento, né, das mães que tiveram um abandono, às vezes não um abandono real, né, abandonou, deixou o filho aqui com alguém e saiu, mas às vezes um abandono desse estar junto, né, desse conviver, desse maternar, né. Em Isaías 49:15, diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. E esse famoso versículo é aquele, né, que Deus tentando demonstrar, exemplificar o amor dele por nós, ele compara o amor dele com o amor de uma mãe. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, de esquecer do filho que ela deu, que deu à luz, né, de deixar de amá-lo? Não dá para dizer que isso não acontece, que isso nunca aconteceu, porque raríssimos casos já aconteceu. Mas Deus compara o amor de uma mãe, porque ele sabe ele compara o amor dele ao amor de uma mãe, porque ele sabe da importância que é o amor de mãe, a presença da mãe para o desenvolvimento de uma pessoa. E aí, mesmo que uma mãe se esqueça, embora a natureza ela é tão perfeita que uma mãe pode até esquecer de amamentar o filho, mas a natureza de Deus é perfeita que se ela esquece, o peito dela vai avisar, né, que ela tem o filho para amamentar. Então, Deus é tão perfeito em tudo que se ainda uma mãe esquece e abandona, deixa de amar o seu filho, ele nunca abandonará. Ele nunca deixará o seu filho, nunca esquecerá dele. A Viviane até citou o exemplo, né, de que quando ela ia ministrar nos presídios, ela disse que chegava lá nos dias de visita e encontrava aquela fila gigante de
de pessoas aguardando para o horário de visitas, né? Ela disse: quem é que estava lá? Era a mãe, não era o pai. Era a mãe. Independente do filho ou da filha que estava lá, do que tinha feito ou não, talvez com o coração doído, partido, estando lá ainda e tendo que se submeter a uma revista, né? Talvez mães assim, mais velhas, senhoras, que tiveram que passar por situações humilhantes, mas ainda estavam lá. Ainda estavam lá. Então, é difícil uma mãe abandonar, mas às vezes isso vai acontecer. Às vezes por falta de uma estrutura, né? A gente já comentou sobre isso, né? Nossos pais, nossos avós, cada um teve um tipo de criação. Um tempo atrás era mais diferente, mas hoje a gente pode fazer diferente. Está ao alcance da nossa mão buscar, reconhecer e melhorar isso. Muito do que você é, veio da sua mãe. Ou da pessoa que te criou, né? Caso de quem não tem mãe, foi criada por alguém, até por uma avó, por uma tia, né? Basicamente, os nossos relacionamentos vêm da mãe, ou da pessoa que nos criou, né? Os nossos relacionamentos, casamento, amigos, amizades, a nossa autoimagem, nossa carreira. Isso vem dessa herança da mãe. Vem do quanto a mãe foi presente ou não, do quanto a mãe soube nos levar ou não. Tem coisas que só uma mãe vai ver, né? Vai chegar em casa e vai lá, meu filho tá meio triste, tá preocupado, tá nervoso, chegou cansado, aconteceu alguma coisa. Tem coisas que é o olhar da mãe, é a mãe que enxerga. Não vem do pai, não vem de um outro membro da casa, né? De um irmão mais velho, ou até mesmo um irmão mais novo. É a mãe que vai ver. Só que nem todas as mães são ou foram equilibradas. A gente tem muita mulher desequilibrada aqui. E aí, a Viviane traçou aqui uma listinha de coisas que uma mãe transmite para o filho. E aí a gente vê que uma mãe equilibrada ou uma mãe desequilibrada, como que ela vai transmitir essas coisas para o seu filho. Primeiro, sensação de pertencer a um lugar, nutrir a nossa alma. Porque mãe é muito aconchego, né? A gente chega em casa, a mãe acolhe, é acolhedora, aconchego. Como é que foi na escola? Como é que foi no trabalho? Já, às vezes já está esperando com um cafezinho, já está preparando a janta. Existem exceções aí nessa regra, existem, né? Hoje em dia muita mãe trabalha fora, às vezes o pai chega primeiro, já vai adiantando tudo isso. Aqui em casa eu não canso de falar, as coisas são bem invertidas, o Luciano trabalha em casa, então ele que toma a frente do Benjamin para muita coisa, e eu saio de manhã e só volto de noite, mas a gente dá os nossos pulos, né? Ontem e hoje o Luciano trabalhou o dia inteiro fora, saiu até antes de mim, então ontem a pessoa que limpa para mim veio limpar aqui em casa e ela limpa aqui e depois vai lá para o escritório. E aí eu disse para ela, o Benjamin pode ficar contigo, daí tu leva ele. Aí eu consegui ter meio turno, tem que levar para o escritório, né? Consegui ter meio turno ontem em casa, no escritório, tranquila, sem ele. Aí chegou meio-dia, saímos correndo para almoçar, voltamos, escova dente, se organiza, faz isso, faz aquilo, pega a mochila, tá tudo aqui dentro, lanche, água, vamos para a escola. Aí eu deixo ele uns minutinhos antes, porque é muito movimento, senão eu perco muito tempo na rua. E assim a gente vai administrando, né? Hoje ele já teve que ir comigo cedo para o escritório. Eu disse, filho, por favor, fica aqui. Aí essa semana é de prova, por um lado, eu acho que até foi bom, porque eu disse para ele, fica aqui, estuda, se tu tem dúvida, chama a mãe, deixa ele numa salinha lá à parte. A gente tem que dar os nossos pulos, né? Mas geralmente é mais o contrário. É a mãe que tá ali à frente, junto. Eu vejo quanto o Benjamin gosta quando as coisas mudam aqui em casa, né? Quando eu participo mais. Quando sou eu que busco ele na escola, ele já vem acenando de longe, aquilo parece que vai sair voando o material escolar para trás, né? Porque ele vem correndo, né? Ele chega a dizer para o monitor, hoje é a minha mãe que vem me buscar. Eu penso, meu Deus, as mães devem me achar talvez a pior mãe do mundo, né? Mas a mãe é isso,
ela é aconchego, ela prepara, né? A Viviane até citou um exemplo, né? A gente, quando tem muitas mães que eu sei que fazem assim, às vezes, até fora de casa, vai viajar e lá no hotel prepara o cantinho, já chega, arruma a cama do seu jeito, prepara um cantinho, porque sabe que o filho vai chegar mesmo num hotel, mesmo fora de casa, vai olhar, aqui a minha mãe passou por aqui, né? E isso é muito bom, né? Porque essa nutrição que a mãe transmite, né, é bem da alma, né? Ai, Jesus, tô com pouca bateria. Vamos seguir aqui, qualquer coisa eu boto para carregar. E essa nutrição da mãe é bem coisa da alma, né? Da gente sentir mesmo a alma nutrida, né? Não é só uma mesa cheia de coisa para comer, mas é a nutrição da alma. Segundo ponto, aceitação. É a mãe que leva o filho a se aceitar, a não esperar a aceitação das pessoas também. Porque entra de novo aquilo que a gente estava falando. A gente vai receber críticas, a gente vai. O tempo todo nós vamos receber crítica. Então, é a mãe que vai ajudar, que vai transmitir ao filho esse conceito de aceitação, de se aceitar. E se alguém não aceitou ele, não tem problema, sabe? A pessoa às vezes fica muito ali, não se encaixa em nenhum lugar. Ai, aqui eu não gosto disso, aqui eu não gosto daquilo. Todo lugar que a gente trabalhar, que a gente frequentar, na igreja, a gente às vezes vai estar meio desconfortável ali, mas a gente tem que entender que existe um molde que precisa ser ajustado por nós mesmos, que não existe perfeição, né? Então, essa aceitação é muito importante. Começa por nós nos aceitarmos. Depois as pessoas também vão nos aceitar. Tem muito do que a gente vê. Quando a gente vê alguém, né, vê o modo que a pessoa se trata, que a pessoa trata a sua família, a gente já olha e já direciona assim, não é alguém que eu posso falar o que eu quero, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, a gente avalia o que a gente fala, o comportamento, porque a gente vê que é uma pessoa que tem posicionamento, que se aceita, que está firmado ali com a sua família. Outro ponto, limites saudáveis e correção. Aqui ela até fala, né? Gente, hoje em dia, no mundo que a gente está, correção. Corrigir também é amar. Deus, né, diz, né, que vai corrigir os seus filhos. Tem muita gente que acha que, não vou corrigir, não vou dizer não vou frustrar, não, coitadinho, vai ficar todo traumatizado. Não, precisa ser corrigido. E é a mãe que dá esses limites saudáveis, né? Ela também fez um link que eu achei bem interessante, que existem limites nas sociedades que servem para nos proteger, né? Num cruzamento ali, num trânsito, num cruzamento, sinal ficou vermelho. Se tu avançar, aquele sinal vai vir outro carro do outro lado, vai acontecer um acidente, vai acontecer talvez até um grave acidente, né? Com fortes lesões, podendo até vir a óbito. Então, existem limites que são saudáveis em todos os pontos. E na casa, a mãe vai dar esse limite, vai ponderar esse limite saudável para o seu filho, né? É ela que vai estar ali numa briga entre irmãos, ela que vai, chega, agora acabou, ó, fulaninho, sinal vermelho para ti, né? Mais adiante, ó, fulaninho, pode ir, avança aí que o sinal tá verde. Então, é a mãe que vai direcionando, né, que vai colocando esses limites. Outro ponto, responsabilidade. Outro ponto, responsabilidade, né? Ter responsabilidade conforme a sua liberdade, conforme a sua maturidade, né? Quem tem mais de um filho aqui vai ter a tia ali, nem sei mais a idade do Gustavo, até casado já saiu de casa. Mas vamos botar aí um tempo atrás, quando o Davi tinha uns 4 anos, o Gustavo tinha o quê? Uns 19, 18, enfim, por aí, uns 18 eu acho, né? Não me lembro bem. O Davi, ele era pequeno, ele dependia muito da tia, do Pandolfo, né? Então, ele não podia fazer muitas coisas. Já o Gustavo podia fazer muitas outras, sair sozinho, ir para a escola sozinho, talvez ele ia, ou em alguma situação ele fazia coisa sozinha, provavelmente ajudava muito a tia ali com alguma coisa, até com o Davi, né? Deixa que eu levo, vou ajudar no banho. Então, a gente ganha as responsabilidades de acordo com a nossa maturidade. E isso serve também pro espiritual, né? Às vezes uma irmã nossa lá
tá mais desenvolvida. Aqui entra o caso que nós falamos, tem uma amiga para conversar. Então, às vezes, tu é nova ali na fé, recém-convertida, tem dúvida de muita coisa. Alguém que está mais desenvolvida vai te ajudar, vai te auxiliar nesse processo aí, né? Outro ponto, construir uma identidade própria. É a mãe, é, é a mãe também que vai construir essa identidade própria, né? É a mãe que vai construir essa identidade própria. Quantas vezes a gente ouviu aquela frase assim, mas tu não é todo mundo, né? Que não era todo lugar, qualquer hora, com qualquer pessoa que a gente podia ir fazer isso, aquilo, qualquer coisa que ia comer. Não, a gente não era todo mundo. Ela já modelava ali a nossa, já construía ali a nossa identidade própria, para que mais à frente, no trabalho, na escola, qualquer ambiente que a gente tivesse, a gente sabia que a gente tem uma identidade, que a gente não é uma Maria vai com as outras, que a gente não está ali de qualquer jeito, que a gente tem a nossa identidade, sim. É a mãe que vai polir esses relacionamentos, né? Esse é o próximo item. Traz bons relacionamentos. É a mãe que vai polir, assim, esses relacionamentos, né? Ela vai lá, essa amizade aí não é para ti, fulano. Avalia bem, né? Cuida, esteja alerta, esteja atento, né? É a mãe que sabe ali, no fundo, toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, né? E, por fim, desenvolvimento emocional e saudável. Ela deu um exemplo aqui que eu achei bem interessante, que seria assim, crianças. As crianças estão lá no jardim de infância, né? As crianças não têm muita noção de se está brincando com um brinquedo, se bateu no coleguinha, se machucou, né? A linguagem deles é o corpo, né? Muito corporal. Então, um coleguinha bateu ali, né? Às vezes até por querer, mas não por querer no sentido sabendo que ia machucar, né? Achando que estava brincando, que estava tudo certo. Então, é a mãe que vai lá, vai dizer, fulano, pede desculpa ali pro seu amigo, né? Você estava brincando, machucou ele, né? Então, pede desculpa. Ou o contrário, né? Filho, ele tá pedindo desculpa ele, foi sem querer, né? Releva. É a mãe que está sempre cuidando desses relacionamentos, né? Ela sabe olhar e ela não coloca contendas. Tem gente que tem muito problema com relacionamento, não consegue se relacionar com ninguém, porque a mãe colocava lenha na fogueira, né? Ao invés de apaziguar, não, pede desculpa, releva, não, ficava botando lenha na fogueira, instruindo, dando mau testemunho, né? E outro ponto, né, dessa questão do desenvolvimento emocional saudável é que a mãe é aquela que no final do dia vai sentar na cama e vai conversar, né, com o filho. Como é que foi o dia, né? Como é que foi teu trabalho? É ela que, de novo, ela faz esse papel do aconchego, né? O filho tá cansado, chegou da escola, ou do trabalho, e ela vai ali, como é que foi teu dia, né? Incentiva, não, amanhã vai ser melhor, passado esses dias, essa semana nós estamos aqui com prova, eu já disse pro Benjamin, não, filho, é só essa semana que vem já vai acalmar, não é muita coisa, mas essa semana nós estamos com prova todos os dias, assim, tá cansativo pra gente também, que tem que dar uma estudada junto, mas é isso, aí a mãe vai lá e faz o papelzinho dela, no final do dia, dá aquele abraço acolhedor, muitas vezes só com o olhar, né, só com uma palavra, né, e isso já faz toda a diferença, né? E aí, para encerrar esse estudo, a Viviane diz assim: qual a herança materna que você teve? Ela leva a gente a refletir aí qual é a nossa herança, se esses pequenos detalhes aqui que a mãe transmite, se foram bem transmitidos para nós, né? O próprio rei Davi, né, disse: Senhor, sonda o meu coração. Então, vamos sondar o nosso coração, vamos buscar lá no nosso íntimo o que nós podemos reconhecer aqui da nossa mãe. Vamos buscar em oração, mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude, que nos traga a cura, que nos liberte, né, dessa ferida que
Muitas vezes a nossa vida tá um caos e a gente não sabe exatamente por quê. E aí a gente vai olhar, existem alguns rancores trancados que a gente não sabe nem de onde é, nem de onde vem, alguns sentimentos que às vezes a gente não sabe nem dar nome para aquilo. A gente está sentindo aquela coisa e às vezes é uma ferida, uma raiz familiar que está lá enterrada, que tem que ser tirada pela raiz mesmo, né? Como a Viviane diz, a raiz tem que ser curada para que ela dê bons frutos. Para encerrar, aquele versículo de Isaías 49:15, na verdade, acrescentar o versículo 16, que diz, vejam, escrevi seu nome na palma de minha mão. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. E aí ela diz, né, se a mãe ainda assim esquecer, eu não me esquecerei de vocês. O nome de vocês está na palma da minha mão. Eu não me esquecerei. Então, essa cura é para pedir a Deus, né? Eu sei que tu não esqueceu de mim. Eu sei que eu tenho coisas para ser tratadas. Então, Senhor, restaura, constrói um muro, blinda aqui o meu coração e restabeleça uma vida nova, né? Porque Deus tem algo novo para nós. Então, curas precisam ser curadas, né? Essas feridas precisam ser tratadas. E é em Deus que nós vamos buscar essa cura total. A aula de número 14, Raízes Familiares, Herança Familiar, ela já começa, meu Deus, mais 10 minutinhos, né? Me alonguei aqui, mas agora vai ser bem rapidinho. Eu acho que essa herança materna rendeu tanto assunto, na época, talvez, que ela começa essa última aula, essa aula 14, que fala de herança familiar, ela se apega muito ainda na herança materna. E ela diz aqui, ela reforça, né, que você não precisa ser as mulheres da sua família. Você não precisa manter aquele legado. E isso serve não só para sua mãe, mas às vezes para a família, para as tias, para as avós, para as pessoas de convívio, né? Aquela família, sabe? Porque às vezes a gente convive numa grande família, né? E aí não precisa trazer aquele legado. Ah, minha mãe era só não trabalhava fora, trabalhava em casa, mas reclamava o dia inteiro porque tinha vontade de trabalhar fora. A irmã dela também era assim, a minha avó era assim. A gente não precisa trazer para nós isso. A gente não precisa seguir esse legado. Deus tem um legado para nós e nós precisamos descobrir nele qual é o nosso legado. O que ele tem para nós? Talvez a gente precisa, sim, mudar algumas coisas. A gente precisa enxergar aquilo que não precisa e a gente reconstruir uma história nova para os nossos filhos, a partir de nós. Talvez deixar um legado mais leve para quem vem daqui para frente, para que, de fato, tenha vontade e ânimo de manter esse legado. Talvez a gente vai olhar lá e vai pensar, não, eu não quero isso para mim, a minha mãe era assim, a minha avó era assim, as minhas tias eram assim. Talvez a gente não quer seguir aquela vida, e não precisa, a gente precisa se libertar disso. Talvez uma nova visão aí faz toda a diferença para quem daqui para frente vai seguir a partir de nós. Ela falou muito forte, né, na herança materna sobre as mães equilibradas e desequilibradas. Então, ela orienta a pedir em oração, pedir a Deus em oração, para ter esse equilíbrio. Sentimentos que a gente precisa pôr para fora. Coisas que estão lá esquecidas, pede esse equilíbrio para Deus. Muitas vezes a gente está ali discutindo em casa, assim, uma discussão simples, né? Mas quando vê, a gente falou uma coisa que não precisava ter falado. E esse equilíbrio a gente precisa. Então, pedir em oração para Deus, para que nos dê esse equilíbrio, porque a mãe desequilibrada vai fazer tudo ao contrário do que ela estava falando antes. Mas a mãe equilibrada vai conseguir colocar todos os pingos nos is. Deus sempre vai olhar para nós e para as nossas, ele sempre vai olhar para nós, para as nossas raízes, né, para a nossa herança materna. E essa herança, a nossa herança materna, ela é muito grande, ela tem um grande impacto na nossa construção. Então, Deus quer curar, sim, essa nossa herança materna.
Se é necessário abrir mão de alguma coisa, vamos abrir mão, né? A gente não precisa seguir o histórico da nossa família, como eu falei antes. Às vezes, abrir mão de ser dominadora. Tem mulheres que são dominadoras, que o marido, né, os filhos, não fazem nada. Às vezes o marido nem ao lado dela está. Ela faz tudo. Então, abrir mão de ser dominadora. Tem maridos que acabam estando ali na passividade justamente pelas mulheres que são, assim, controladoras demais, que dominam demais. Às vezes é o domínio da conversa, né, de situações, não dá espaço para outra pessoa conversar, vai atropelando, e isso vai gerando, isso vem tudo, né, de gerações aí de heranças maternas, né? Talvez venha de uma mãe que foi abandonada pelo pai, né? O pai abandonou a esposa, abandonou os filhos, ela teve que ser pai, que teve que ser mãe, acabou ensinando aí para a filha que a filha tem que ser totalmente independente, que não deve depender de marido nenhum, e daí quando ela casa, tem a família dela, vem esse turbilhão de coisas, assim, vem tudo atropelado. E mesmo, né, que a gente teve uma mãe equilibrada, ela fala assim, ainda assim, avalie se tem algo que você possa, algo que possa ter ficado para trás aí desse legado, né? E a gente, que hoje a gente tem hoje a gente vive num outro patamar, assim, de tempos, né? E mesmo que os nossos pais não tenham tido um bom relacionamento, né? Venham, assim, de famílias desestruturadas, a gente consegue buscar isso, consertar para mudar os nossos relacionamentos com nós mesmas, com a nossa família. A gente tem a oportunidade de transformar os nossos casamentos em casamentos saudáveis, de buscar essa restauração, né? Deus quer, em todos os momentos, nos curar, nos tratar. E aí, obviamente, que a gente vai refletir isso na nossa vida, no nosso entorno, né? Quantas vezes eu já ouvi falar que alguém, tu sabe, fulano, nossa, tá tão diferente, como é bom de conversar, é bom de estar juntos. Eu mesmo já vi pessoas assim que às vezes a gente não conseguia nem ouvir falar no nome, e hoje é tão bom de estar junto, né? Porque foi lá e fez a tarefa de casa, foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, não me importa o nosso passado. Vamos buscar nos revigorar no Pai. Você foi desejada, né? E mesmo que Deus, é no Salmo 139, 13 e 16, né? Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Então, independente se nós fomos desejadas, né? Se a nossa mãe teve uma gravidez desejada ou não, se por acaso foi fruto de um adultério, né? Deus sonhou com nós e Ele tem um plano para cada uma de nós, um plano lindo, sonhos maravilhosos, uma vida perfeita, né? A nossa tão amada vida abundante, né? Então, é se entregar para Ele, né? E, por fim, quando ela encerrou a aula, ela disse assim: essa aula se encerra aqui. Mas eu encorajo vocês, assim que acabar o vídeo, você ter um momento de entrega com Deus e fazer essa oração, de buscar na sua memória, resgatar tudo aquilo que te incomoda, de colocar para fora e fazer essa reconciliação, né? E de perdoar a sua mãe, né? De talvez quem tem oportunidade de conversar com ela, converse, quem não tem, deixa assim, mas de liberar a sua mãe de algo que ela tenha feito. E hoje tu vê que a tua vida até aqui poderia ter sido melhor, mas que diante de toda essa informação, daqui para frente a gente possa melhorar isso. Então acho que é isso, meninas. Eu vou devolver a palavra aí para a tia e acho que temos o testemunho, né? Sim, obrigado, Grazi. A Ana quer dar, Ana, o teu testemunho? Sim, aham. E tu quer que deixe gravado ou para a gravação? Pode deixar, Tere. Bem Tá, tranquilo. tá bom. Vocês estão me escutando bem? Sim? Tá todo mundo tranquilo no tempo? Que eu quero tentar
passar bem o testemunho. Para mim foi transformador isso que aconteceu, e espero contribuir um pouquinho, que seja, na vida de cada uma. Como algumas sabem aqui, não sei se todas, eu fui criada pela minha avó até os 10 anos. Eu tenho que contar um pouquinho antes, só para vocês poderem entender. E quando eu era, acho que bebê, assim, meus pais se mudaram para cá, e a minha mãe teve que escolher, né, em trazer um filho, e ela escolheu o meu irmão. Até hoje ela não me falou o porquê, mas ela escolheu, né, para morar aqui para Nova Hartz, trazer meu irmão, e eu fiquei com a minha avó. E ali nos 10 anos com 10 anos eu decidi que eu queria morar com a minha mãe. E, e eu vim para cá numas férias e não voltei mais, né? E eu nunca me esqueço que quando eu falei para ela, mãe, eu vou a partir de hoje morar contigo. Ela falou assim para mim, não, mas tu vai deixar tua avó, tu vai abandonar tua avó. E aquilo me marcou, né? Então, desde ali, desde criança, né, mas firmou mais em mim quando eu vim morar com ela essa raiz de rejeição. Porque eu sempre senti que ela escolhia os meus irmãos e não a mim. Em tudo. Em tudo, em tudo. E até uma vez ela me contou que foi porque esse apego maior pelo meu irmão, que ela tentou tirar ele de tudo que é jeito e não conseguiu. Então eu creio que essa preferência maior pelo meu irmão é por conta disso. Mas criou em mim uma rejeição. E eu faz tempo que eu já, assim, venho procurando a cura, né, para minha vida. E eu sempre quis ter alguém que me ajudasse, né, nessa parte que eu sozinha tentando, assim, não estava conseguindo, né. E até eu e a Tere se encontremos, né, se achemos, se cheguemos, e desde então a gente vem, né, nessa procura, né, encontrando a cura para cada área da minha vida, né. E então, desde então, eu tinha essa questão de rejeição, né? Assim, eu sempre me sentia rejeitada, e às vezes, assim, meninas, em tudo, assim, sabe, numa conversa com alguém, de certa forma, eu sempre tinha um ponto de rejeição. E eu e a Tere conversando, um dos pontos bem fortes foi que eu não sabia dar não, né? Dizer não. E um dia eu chamei ela e falei, Tere, como eu faço isso? Me ajuda, por favor. E até o dizer o não foi tranquilo, né, Tere? Assim, a gente conseguiu logo, eu passei, a gente apelidou por próxima fase, né? Passei essa fase tranquila de dizer não. Só que de uns tempos para cá, o que vinha me pegando muito forte era o não aceitava assim um não, entendeu? Assim, quando alguém me dizia não, é como se uma criança gritasse assim dentro de mim, sabe? Tipo, essa criança não queria aceitar esse não. E às vezes nem era um não em si, era qualquer coisa que eu já me sentia rejeitada e essa criança dentro de mim começava, tipo, espernear. E eu fui me desesperando com isso, porque eu vi que estava ficando muito forte esse não saber lidar com não saber lidar com não. E eu chamei de novo a Tere, né? Eu disse, Tere, o dizer o não, né, foi fácil, mas agora eu receber o não tá muito difícil, eu preciso de ajuda. Falei para ela, né? E eu disse, eu tô assim que eu não consigo, eu vejo, eu reconheço que o problema é comigo, eu sei, não, eu sei que o erro está comigo. Eu preciso superar e passar essa fase logo para passar para a próxima fase, né? E foi quando a gente marcou no sábado para conversar, e a gente conversou bastante, né, Tere? E eu, nessa conversa, eu revelei muitas coisas para Tere, que eu nunca tinha revelado para ninguém. E eu revelei, me senti à vontade, e eu revelei umas coisas. E foi quando eu revelando, olha o poder que tem quando a gente confessa o pecado. Porque eu senti que o inimigo ele estava perdendo espaço, entendeu? Coisas que foi revelando, as raízes, ele foi perdendo o espaço dele.
E daí, nessa conversa, a Tere falou, né, tu tá com, isso parece ser raiz de rejeição. E quando ela falou, isso foi uma flecha certeira, assim, no meu coração, e eu comecei a chorar. Chorar, né, Tere? E daí que é ali que a gente viu que era qual era o problema mesmo, assim, né? Então, é isso que eu preciso resolver, né? A gente precisa resolver isso. E tá, e a gente saiu dali, conversemos tudo, e foi libertador essa parte do receber ou não. Até falei para ela, Tere, eu não recebi mais um não para ver como é que eu vou lidar. Porque eu parei de receber um não, sabe? Foi libertador, depois que eu passei a fase, parou. E eu tô tentando, meninas, ficar bem sensível para o que Deus quer falar comigo. E o devocional, né, do café, ele fala muito comigo. E foi no dia 23, no sábado, eu conversei com a Tere, e daí na segunda-feira começou assim. O devocional do dia 25, ele falou assim: o Pai espera por você. E eu, ai meu Deus, que eu já tinha conversado com a Tere sobre aquilo ali, né? E eu sabia que Deus ia fazer a obra em mim, eu sabia. E daí tá, daí começou devocional assim, o dia 25, né? O Pai espera por você. Daí no dia 26 ele falou assim, ó, tire os entulho, que ele contou que ele trabalhava com o padrasto dele, e daí antes de começar a obra, não sei se você se lembra, tinha que tirar os entulhos, então o que era os entulhos? Perdoar. E eu, ai meu Deus do céu, o Senhor tá chegando, né? Eu fui sentindo isso, né? E daí, no dia 27, ele falou assim: apenas confie. E eu, ai, Senhor. Isso foi de manhã. Na parte da tarde, eu comecei a fazer um serviço que ele não saía da casa dos 70. Eu ia fazer aquele serviço e não saía da casa dos 70. Eu, ai, meu Deus, o que o Senhor quer falar, né? Eu ficava assim, era 70, 70 e poucos. E eu ficava com aquele 70 na minha cabeça, como se Deus, não sei se vocês sabem aquela passagem que é Mateus 18, do 21, 22, que Pedro pergunta, né, para Jesus quanto tem que perdoar 7 vezes, daí Jesus fala que não, né, 70 vezes 7, foi infinito, tem que estar sempre perdoando, né? E daí, quando eu fazendo o serviço, até meu chefe veio e trouxe o serviço para me contar de novo, nunca aconteceu isso. Conta aí de novo todo o serviço, daí eu me agachei, comecei a contar, e era 70 e 70, até que eu me fraguei, ai, Senhor, é aquele versículo, o Senhor quer que eu perdoe, né? Daí, depois que eu descobri isso, o serviço andou, saiu da casa dos 70. E daí, de noite, foi o nosso estudo de semana passada, que eu pensei assim, sonhos, né? Eu, né, gosto de participar de tudo, mas assim, eu sei que a área da Sandra, da Grazi, né? Eu pensei, mas vou participar, né? Sempre tem uma coisa para contribuir. E quando chegou na parte do testemunho da Tere, foi muito forte para mim, porque quando ela começou a contar o sonho, estava tudo tranquilo, assim. Mas quando ela chegou na interpretação, foi, meninas, assim, ó, foi como uma flecha bem forte. Quando ela começou a falar da interpretação, eu senti em mim uma libertação. Foi muito forte. Eu tirei a tela, eu comecei a chorar, 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 chorar aqui, e Deus me mostrou que eu tinha que perdoar essa questão dessa raiz, né? Essa falta de perdão sobre a minha mãe. E eu senti na hora e eu comecei a chorar, chorar, chorar muito. E ela contou ali tudo, né? Não sei quem estava aqui semana passada. Quando ela falou, né, que até ele contou que o sangue saiu do seio, e para a interpretação é como se, vem de uma parte que nutre, eu vi perfeitamente o que estava acontecendo comigo e com ela, porque ela está sendo um instrumento na minha vida. Então, para mim, aquele testemunho fez total sentido, porque a minha cura está vindo através da vida dela, não é para engrandecer ela, e sim o nome de Deus, deixar bem claro, né? Porque ela é um instrumento na mão de Deus. E eu senti assim como foi uma libertação. E quando terminou ali tudo, eu mandei mensagem para ela e falei, Tere,
Foi muito forte, fez total sentido para mim esse testemunho teu, e amanhã a gente conversa. Meu telefone, meninas, travou de uma maneira assim incrível, que eu não consegui nem falar mais depois com ela. E o que aconteceu aqui em casa foi muito forte. Quando terminou o estudo, eu comecei a ficar sem ar. Começou assim como se tivesse umas garras na minha mão, porque o que estava acontecendo? Estava na raiz, né? Então tinha que sair, né? E as garras estavam bem forte no meu pescoço, e eu andei aqui na cozinha com falta de ar, não conseguia respirar. Por quê? Porque estava saindo da raiz. Tava, tipo, Deus estava me curando, era uma cura. E eu pensei assim, vou chamar, né, o meu marido, vou chamar o nego, mas o que vai adiantar? Ele não vai saber, porque ele tá fazendo bastante serão, eu nem entrei muito em detalhe com ele ultimamente por conta da carga horária mesmo. E eu pensei, ele não vai nem saber me ajudar, não vai entender nada, né, o que está acontecendo e que eu precisava de uma oração. E eu pensei assim, para mim, é eu e Deus. É eu e Deus. Porque eu estava passando por uma libertação. E quando eu orei, foi muito difícil sair. Eu não conseguia falar. Porque o inimigo estava agarrado em mim. Ele não queria sair, entendeu? E quando eu orei, eu me lembrei, é na minha raiz. Eu pensei assim, é na minha raiz. Eu peguei e falei bem assim, toda a raiz de amargura, de rejeição, foi se soltando, sabe? Mas foi muito difícil eu falar isso. Quando eu falei, seja quebrada no nome de Jesus, daí soltou. Daí eu senti, assim, um alívio total, total. Eu passei por uma libertação bem forte, porque eu sinto muito assim, quando eu tô sendo liberta, eu começo a chorar, 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 chorar. Então, toda aquela amargura, tudo que tá me ferindo sai. E eu chorava muito, então eu senti que eu estava sendo liberta ali. E quando eu falei no nome de Jesus, saiu. Daí eu senti o alívio, daí eu chamei ele, né? Falei, vem cá, senta aqui que eu preciso conversar. E daí a gente conversou, expliquei, contei tudo para ele, o que eu passei, porque tudo, como é que eu vou explicar assim, sempre nos testemunhos, sempre me toca mais. Eu fui liberta com os testemunhos da Sandra, que é tremendo também. Então, sempre nos testemunhos fala muito comigo. E esse não foi diferente, esse ele arrancou lá na raiz. E o que eu achei muito, muito interessante, assim, é que Deus foi me preparando durante a semana. Durante a semana ele foi falando comigo através do devocional, ele já estava fazendo um preparo para a libertação que ele ia fazer. E eu vou te dizer assim, ó, isso foi na quarta que a gente teve, na quinta-feira eu mandei para Tere, eu tô que nem aquela samaritana, eu quero sair gritando e falando, que eu encontrei Jesus, né? Eu preciso te falar, a gente teve até a imersão na quinta-feira, eu falei, eu não posso te falar o que aconteceu pelo telefone. Ela, agora tu vai me deixar ansiosa. Porque não tinha como falar tudo isso por mensagem, tu não consegue expressar. Eu preciso te ver para te contar. E daí eu contei tudo para ela, né, de noite. Consegui, eu tava assim, meu Deus, eu precisava contar, né? Mas consegui aguentar para a gente conversar de noite. E assim, meninas, o que eu tenho a dizer para vocês, que esse estudo de hoje foi maravilhoso. Nossa, é tudo que eu penso. A gente não pode só pensar, que só por nós a gente vai conseguir, só com a nossa entendimento que eu estou fazendo certo, a gente vai conseguir. Porque a gente precisa de alguém, a gente precisa de uma amiga, tenta achar alguém mesmo que seja de confiança, que se sinta à vontade e converse. Eu já até falei para Tere, eu tenho mais coisa para conversar. Já vi que eu tenho que passar para outra fase. Porque a gente precisa, meninas, estar sensível a isso. A gente também é um grupo, que eu creio que a gente é unida, que por que a gente pode falar uma para outra assim, por exemplo, tu tá errando? Tu acho que não tá legal isso que tu tá fazendo. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, claro, com amor, né? A gente não vai estar
mas assim, tu tá ali pronta para ajudar, sabe? Acho que a gente tem que estar bem sensível isso na nossa amizade, né? Porque eu vejo isso, eu sentei na frente da Teri e falei assim, Teri, o que eu tiver de errado pode falar, pode falar. Eu não quero estar achando que eu sou a certa, não, pode falar, que se eu estiver errando, me corrija, pô, tu tem a liberdade, se eu estiver errando, por favor, não deixa eu errar. Porque eu vi que eu começou a libertação e a cura na minha vida quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a assumir, né, o que eu estava errado, assumir o que eu estava fazendo. Então, desde esse ponto que eu me deixei aberta, né, para isso, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, muito, muito, muito. E era isso que eu tinha para falar. Se tem mais alguma coisa, Tere, que tu lembra, pode falar. Glória a Deus, né? Que lindo esse testemunho. Eu também concordo contigo que os... Eu vou terminar a gravação agora para se mais alguém quiser falar, tá?